Semana passada nós demos início a uma série de estudos com o título Reis e Profetas Falam Hoje. A Bíblia fala hoje através das suas palavras que são sempre sábias, não ficam desatualizadas. A palavra de Deus, ela sempre é atual. Nós estamos vivenciando no mundo hoje, as pessoas falarem, o que você podia falar anteriormente não se pode falar hoje. Mas enquanto o mundo, a sua cultura, os seus costumes, a sua política muda, a palavra de Deus, ela nunca precisará ser mudada. Isso é uma bênção muito grande para nós. E por isso, quando a gente lê histórias que parecem tão distantes de nós vemos ali Deus falando conosco, em realidades diferentes, em formas diferentes, mas Deus fala conosco. Quando nós estudamos a palavra de Deus, Deus fala conosco. E nós vamos dar prosseguimento então a este momento. Nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Reis, capítulo 17, verso 24, e depois capítulo 18, verso 1. 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Eu vou fazer essa leitura. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 18:1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Os profetas falam hoje. Neste nosso estudo, nós começamos pelo profeta Elias, contando um pouquinho da história dele e do rei Acabe de Israel. Estudamos os primeiros 3 tópicos. Esses tópicos que estão aí são os tópicos que você vai encontrar na sua Bíblia. A partir de 1 Reis, capítulo 16, sempre temos um título. Eu coloquei esses títulos aí para facilitar aonde nós estamos, as divisões. E nós estudamos esses primeiros 3 tópicos. Vimos então, nesse primeiro tópico, que Acabe era um homem muito mau, chegou a ser chamado o homem mais terrível, né? Que cometeu mais abominações do que todos os reis de Israel. Também vemos o personagem Elias, que tem como nome Javé Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. Ou seja, vimos que em tempos de idolatria, muitos se corrompem, muitos se afastam, até mesmo aqueles que são os poderosos, os reis, que deveriam estar ali trazendo bênçãos, fazem coisas que não agradam ao Senhor. Mas vimos também que nesses tempos o Senhor prepara os seus profetas. No caso de hoje, o Senhor traz nós como igreja para nesse mundo mau estarmos levando a palavra. Vimos que ao mesmo tempo o Senhor protege os seus profetas, o Senhor também os utiliza como bênçãos na vida de outras pessoas. A história aqui, seguindo na palavra, depois de descrever Acabe e o seu reinado, a sua maldade, também descrever aqui que o povo de Israel havia se afastado do Senhor. Nós vimos que o profeta Elias é chamado por Deus para falar com Acabe. Aqui ele vai falar que a chuva iria parar. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo
a minha palavra. No texto que nós lemos hoje, capítulo 18, já é a palavra do Senhor vindo a Elias e dizendo: darei chuva sobre a terra. Nós vimos aqui o profeta Elias sendo protegido por Deus. Vimos aqui também, pela desobediência, o povo sofreu a seca, a fome, mas não só a fome física. Esse ato de Deus tirar o profeta não era apenas para protegê-lo. Podemos ver que ali ele estava tirando a palavra do Senhor. O profeta era o responsável pela palavra do Senhor. Em tempo de incredulidade, o Senhor se afasta. Deixa esses incrédulos sofrerem. Elias então encontra, depois de um tempo, sendo sustentado por corvos, tomando água de um ribeiro, ele encontra uma viúva, pois Deus mandou ele estar ali naquele lugar. E ali, mais uma vez, ele foi alimentado por Deus, mas mais do que ser alimentado, ele levou a palavra do Senhor naquele lugar. Nós vamos dar prosseguimento aqui. Acredito que o 4 e o 5 apenas. Você sempre mantém a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Estamos no capítulo 18, a partir do verso 1. Eu não vou fazer aqui a leitura de todo o texto, mas às vezes alguns destes versículos. Elias apresenta-se diante de Acabe. Vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Depois dos 3 anos que foi falado que haveria essa seca, Deus fala: apresenta-te a Acabe. Curiosamente, esse Acabe que provavelmente estava procurando Elias em todo lugar para matá-lo, agora Deus fala: vai lá e apresenta-te ao seu inimigo. E assim ele obedece. Na caminhada aqui, ele encontra Obadias. Obadias não é o profeta Obadias, é um outro Obadias. O Obadias aqui era administrador do palácio, que estava procurando grama para os animais do exército do rei. Obadias é um homem que já foi citado aqui na nossa mensagem, era um homem que tinha qualidades. Ele protegeu os profetas de Jezabel, escondeu os 100 profetas, os alimentou com pão e água. Jezabel queria matar esses profetas. E aqui neste encontro com Elias, ele se curva, prostrou-se ao chão e disse a Elias, que meu Senhor. Ou seja, estudando um pouquinho, não dá para se perceber que Obadias era um homem de todo bom, porque ele trabalhava com o Acabe, estava lá com Jezabel, mas ele tinha boas características. Elias fala para ele chamar Acabe. Ele teve primeiro dificuldades de atender Elias. Ficou com medo da reação do rei. Acabe poderia pensar que ele seria um aliado de Elias. Tanto tempo procurando Elias e não encontra, de repente vem lá o Obadias e fala: Elias está ali. Mas como assim? Também Obadias ficou preocupado, porque vai que Elias não estivesse ali a hora que o Acabe fosse, Obadias fala lá: Elias está ali, quer conversar com você. Aí o rei sai, vai até aquele lugar e de repente Elias não estivesse ali. Mas nós encontramos aqui uma palavra de Elias. E diante dessa promessa de Elias, Obadias vai avisar o rei Acabe. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. E na sequência diz então: Obadias foi se encontrar com Acabe e anunciou, e Acabe foi ter com Elias. Já aqui no encontro de
Elias com Acabe, nós vemos um fato curioso. Acabe chega já chamando Elias de perturbador. És tu perturbador de Israel? 1 Reis 18, 17. Qual foi a resposta de Elias? Elias bem corajoso, né? Ele diz: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Os papéis se invertem. A polaridade, né? É o que a gente vê hoje. Você falando e fazendo o que é certo, você é acusado de ser perturbador, de estar fazendo o que é errado, enquanto as pessoas que nos acusam é que estão cometendo o erro de não cumprir os mandamentos do Senhor. Os papéis se invertem, chamam o mal de bem, o bem de mal. O pecado cega, como cegou o rei Acabe, a ponto de culpar Elias pelo mal. Ele está culpando o profeta de Deus. Mesmo depois de passar por essa experiência, depois de Elias falar que não ia chover, e 3 anos não choveu. Mesmo depois de tantas coisas que ainda vão acontecer mais para frente, o coração duro do homem permaneceu, tanto de Acabe como de Jezabel. Paulo, Jesus, muitos cristãos são acusados e perseguidos ainda hoje, né? Elias estava apenas obedecendo a Deus. Não negociou os mandamentos de Deus. Não quis agradar o próximo, não quis favorecer a si mesmo. E aí então entra a parte talvez mais conhecida da história do profeta Elias. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Aqui é uma resposta ao que Elias falou no verso 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. É curioso que essa numeração aqui, ela não bate, né, com mais um pouquinho abaixo, quando fala que ele enfrentou os 450 profetas. Aí a gente fica somando 450 mais 400. Uma explicação que eu achei lógica é que eles foram chamados, mas aparentemente só Israel e os profetas de Baal atenderam o convite. Estes outros aqui não foram. Esses 400 profetas do poste ídolo. Curiosamente, a ideia aqui é profetas de Aserá, esposa de Baal. Então Baal tinha uma esposa e chamava aqui os profetas do poste ídolo, que eram os profetas de Aserá. Muitos deuses se levantam, né? Muitos deuses, mas só um único Deus existe. Percebe, irmãos, o tamanho do desafio aqui. Acabe não fugiu. Ah, é? Vou lá chamar, sim. Vamos ver o que você vai fazer. Elias, então, diante daquelas pessoas. Repare-se, irmãos, para a gente ficar bem claro, Elias mandou ajuntar a mim todo Israel, que era o povo que estava desviado. E os profetas de Baal, os profetas
de poste ídolo aqui. Estamos dizendo que foram só os profetas de Baal. Então Elias está lá no Monte Carmelo, diante de quem? Do povo de Israel e dos 450 profetas de Baal. Primeiro Elias fala, ele fala separadamente. Primeiro Elias fala ao povo de Israel, ao povo de Deus. E o que ele fala ao povo de Deus? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Em um primeiro momento, diante da palavra do profeta, o povo nada respondeu. Calar significa o quê? Provavelmente calar significa um sinal de culpa, mas também de inoperância. Sabe aquele culpado, você fala para ele, olha, isso aqui não dá certo. Ele abaixa a cabeça. E o povo ficou assim. Elias tocou no ponto deste povo que não deixou a sua religião. Eles se consideravam um povo de Deus, mas ele era um povo de dois senhores. Tentava servir a dois senhores. Ânimo dobre, irmãos, isso é o grande problema. Quando o nosso coração fica pendendo de um lado para o outro, ora para Deus, ora para o eu. Tiago diz sobre isso. Tiago 1, versos 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. O que é o ânimo dobre? É alguém inconstante. Quer fazer uma coisa, mas logo abandona e vai para outra. Nós precisamos ser pessoas sábias. Esse texto de Tiago 1 é o texto que fala, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. É o versículo 1, é o versículo 5. Peça sabedoria a Deus. E com sabedoria, tome uma decisão e siga. Eu não posso servir a Deus no domingo e durante a semana servir a outros deuses. Eu não posso servir a Deus com um pedaço do meu coração e com outra parte servir a outros deuses. Ânimo dobre. Tiago ainda fala sobre esse mesmo tema, lá no Tiago 4, 7 e 8. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O verso 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando o nosso coração for tentado, se nós resistirmos, nós vamos vencer. Basta não desistir. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa foi a palavra que Elias dirigiu ao povo. Agora Elias, diante dos 450 profetas. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Quando Elias aqui diz, só eu estou só, não é a mesma figura que nós vamos ver mais à frente, no momento da tristeza, da depressão, que ele fala, só eu estou só. Aqui ele não está lamentando, ele só está citando um fato. Os demais profetas, nós já falamos que Obadias tinha escondido da Jezabel. E naquele momento especificamente, era Elias contra os 450. Só eu estou aqui. Mas aí a gente tira uma lição muito importante.
Elias não era apenas um, ele estava com Deus. Esses números na Bíblia são tantas vezes assim, para nos mostrar que nós não precisamos temer o inimigo como se ele fosse 450 mil e nós aqui sozinhos. Não, nós somos mais que vencedores, porque nós temos Deus. Eu não sei o tamanho do seu inimigo, ele é grande, ele é feio, mas Deus é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então Elias propõe um acordo. Resumidamente, aqui diz que era para eles prepararem um novilho, colocar sobre ele lenha, e no lugar de acender o fogo, eles iam clamar ao seu Deus. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. 1 Reis 18, 24. Então todo o povo respondeu: o que você disse é bom. O Deus de vocês não é poderoso? Então vamos fazer um concurso de Deus aqui. Eu peço ao meu Deus e vocês pedem ao seu Deus. Vamos ver quem responde. E essa passagem é conhecida, né? A toda aquela história, e Elias começa de certa forma caçoar daqueles que ficaram por muito tempo ali tentando, e se cortavam e clamavam e nada acontecia. Por várias horas clamaram a Baal e nada aconteceu. Depois Elias ora ao Senhor e o que acontece? Verso 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Elias pôs uma dificuldade ali, colocou água em volta ali daquele altar. Fogo pega em água? E a água sumiu. O fogo consumiu até aquela água. Deus responde à oração de Elias. E aqui a gente vê outra lição tão importante. Elias não queria mostrar que ele era superior aos outros. Elias era um homem de Deus, estava obedecendo a Deus. Ele não foi ali, ele não teve a ideia, né? Vou fazer aqui uma campanha do fogo. Não, Deus dirigiu. O verso 37, quando diz: responde-me, Senhor, a oração de Elias. Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Na nova versão transformadora, esse texto diz o seguinte, a oração de Elias: prova hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Prova que fiz isso tudo por ordem tua. E aqui, irmãos, lembra que eu disse que Elias trouxe uma palavra ao povo, e trouxe uma palavra aos 450 profetas? A palavra de Deus para uns ela é cura e salvação. Para outros ela vem como prova de pecado e juízo e condenação. E aí a gente vê que Deus enviou este fogo e assim ele estava dizendo ao povo que ele havia perdoado aquele povo, que conduziria o coração de Israel de volta para a adoração. Olha o verso 38, então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse o quê? O Senhor é Deus. Aquele povo que calou-se, quando o profeta olhou e diz: olha, homens de ânimo dobre, esse povo se curvou e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus.
E o que aconteceu com os profetas de Baal? A resposta trouxe juízo contra os idólatras. O povo recebe em ordem. Esse povo que se converte, vamos dizer assim, que clama que o Senhor é Deus, eles recebem uma ordem de Elias para prender eles. O povo recebe perdão e agora vai testemunhar a condenação dos ímpios. Verso 40, disse-lhe Elias: lançai mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. São as histórias assim que a gente acha estranho, né? Mas por que não deixou todo mundo bem, né? Salva todo mundo. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus. Elias ali é boca de Deus. E Elias ali trouxe uma mensagem. Uns ouviram a mensagem e aceitaram essa mensagem. Os outros estavam até há pouco continuando a clamar a Baal. Eles em momento algum deixaram de clamar a Baal e falaram: não, Baal não responde. Elias, clame ao seu Deus. Não. E eles morreram por isso. Êxodo 15, 11 diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Este é o nosso Deus. Desafiar a Deus é um perigo, né? E nós estamos diante da palavra de Deus. Nós estamos sendo chamados a aproximar de Deus, abandonar o nosso pecado, limpar o nosso coração, enquanto que muitos não querem ouvir, não querem ir à igreja, não querem ler a palavra, não querem orar. Podem estar se enganando, mas o Deus deles não é o Senhor. Nós vamos até aqui, irmãos, senão nós vamos ficar um tempo muito maior. Queremos fazer algumas aplicações aqui. A mensagem para nós é que Deus fala hoje. Deus fala hoje, como falou no passado. Quando a gente lê algumas histórias, a gente pensa, que dias maus. Mas os dias são maus, porque os homens são maus. E hoje nós vivemos dias maus também. Nesses dias maus, muitos são levados para distante de Deus. Nós não sabemos da vida dos outros, né? Não sabemos. Mas infelizmente, muitas pessoas estão distantes de Deus. Nesses dias nós somos chamados, como igreja, primeiro para buscar o Senhor, para buscar o caminho do Senhor, mas principalmente para levar a palavra do Senhor. Nós falamos na semana passada, não adianta nada a gente ficar acusando o mundo, dizendo que esse mundo está louco. Isso é evidente. E você xingar para alguém que ele está louco, talvez não ajude tanto. Nós, como igreja, nós precisamos levar a palavra, como ela é, para que essa palavra venha tocar no coração. Também nesse mundo mau, irmãos, nós enfrentamos muitas dificuldades, mas nós podemos vencer se nós obedecermos ao Senhor. O que a gente vê aqui na figura de Elias, não é muito obediente, não questiona Deus. E olha que Deus fala para ele cada coisa. Vai lá para um ribeiro lá, você vai tomar água e um corvo vai te levar comida, né? Depois vai lá para a casa de uma viúva que não tem nada lá, mas ela vai te dar comida. Vai falar com Acabe, aquele que está querendo te matar. Mas ele, assim, seguia, obedecia a Deus.
Ele seguia Deus, ele foi protegido, ele foi abençoado, ele foi bênção na vida dos outros. Nós podemos ser vencedores se nós seguirmos a Jesus. Elias se apresenta diante de Acabe e vimos que os papéis se invertem. Ele é chamado de perturbador. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. E muito menos, não tente agradar as pessoas para que você seja aceito. Não faça e viva a verdade. Elias, diante dos profetas de Baal, diante do povo, mostrou como Deus é o Senhor. Primeiro mostrou ao povo que devem viver em sabedoria, limpar o coração, não viver em ânimo dobre. Elias era um apenas, mas nós dissemos não era um. Ele estava com o Senhor. Dissemos que aquele povo se restaurou, primeiro em silêncio, mas depois disseram, o Senhor é Deus. A restauração é possível para a minha vida e para a sua vida, se nós ouvirmos o Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque a Bíblia fala hoje. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de Elias, mas o Senhor é o nosso Deus. Elias era um homem como nós, e nós podemos ser como Elias, nós podemos ser servos. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos ajude a fazer com que a Tua palavra, ela fale ao nosso coração, que ela venha agir no nosso coração, ó Deus, de forma a ser aplicada conforme a Tua vontade, ó Deus. Nós não queremos ser conhecidos, ser reconhecidos diante das pessoas, diante do mundo, ó Pai. Mas que o Senhor Deus esteja fazendo-nos em comunhão com o Senhor, ó Deus. E nessa comunhão possamos levar a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, a Tua palavra, Deus, que falou no nosso coração nessa noite. Assim nos abençoe e nós oramos em nome de Jesus. Amém.